Existe uma semente em você. Uma semente selvagem. Ela não pede permissão para existir. Se você já sentiu o peso de ser o carvalho perfeito no jardim de outra pessoa, você não está sozinho. Se já sentiu a exaustão sutil de sustentar galhos que não são seus, de oferecer sombra a quem nunca perguntou se você precisava de sol, saiba que essa sensação é um eco antigo. É a canção de inúmeras almas que aprenderam a se podar para caber, que confundiram aceitação com amor e conformidade com paz. Elas, como talvez você, acreditaram que o único sol disponível era aquele que brilhava sobre o jardim dos outros. O paradoxo é este: a sua força, a sua confiabilidade, a mesma solidez que todos admiram em você, pode ser precisamente a estrutura da sua própria gaiola. Você se tornou uma árvore tão boa em ser uma árvore para os outros, que se esqueceu da floresta que vive dentro de si. Mas o que acontece quando a floresta começa a chamar? O que acontece quando a seiva selvagem insiste em correr? E os galhos que te mandaram crescer para a direita anseiam desesperadamente pela luz que vem da esquerda. Aqui é onde a jornada realmente começa. O primeiro estágio é o do peso silencioso. É um cansaço que o sono não cura. Você cumpre suas obrigações. Você é a pessoa confiável, o pilar. As pessoas te elogiam por sua força. Eu não sei o que faríamos sem você, elas dizem. E cada elogio, embora bem intencionado, se sente como mais uma camada de verniz sobre a sua madeira, te deixando mais rígido, mais bonito por fora e mais sufocado por dentro. Nesta fase, você ainda acredita que o problema é seu. Talvez você precise de mais disciplina. Talvez precise ser mais grato. Você se acusa de egoísmo por querer algo diferente, por sentir esse vazio sutil no meio de uma vida aparentemente cheia. A metáfora do jardim é perfeita aqui. Você é a peça central, a árvore majestosa que dá estrutura e beleza ao lugar. Todos vêm admirar você. Mas ninguém pergunta se as suas raízes estão recebendo os nutrientes certos. Ninguém percebe que o solo em que você está plantado foi escolhido por outra pessoa, para o prazer de outra pessoa. E a lealdade ao jardineiro parece, naquele momento, mais importante do que a lealdade à sua própria natureza. Mas então algo acontece. A segunda fase, a rachadura, pode ser algo pequeno, um convite que você recusa sem uma boa desculpa, um não que escapa antes que você possa contê-lo. Uma opinião sua, verdadeira e não filtrada, que causa um silêncio desconfortável na sala. E pela primeira vez, você vê a reação. Você vê a decepção no rosto daqueles que estavam acostumados com a sua previsibilidade. E dói. Dói porque você foi treinado para acreditar que a decepção dos outros é um reflexo do seu fracasso. Os jardineiros da sua vida, sejam seus pais, seu parceiro, seus amigos, correm com suas tesouras de poda. Você não é assim, eles dizem. O que deu em você? Eles não fazem por maldade. Eles fazem por medo. Medo de que a árvore que eles tanto amam e na qual confiam mude de forma, cresça de um jeito que eles não entendem, ou pior, que deixe de oferecer a sombra exata que eles se acostumaram a receber. Aqui está o que é crucial entender. A reação deles não é sobre você. É sobre a história que eles contaram a si mesmos sobre você. E a sua autenticidade acabou de queimar a primeira página dessa história. Agora, observe o que ocorre em seguida. Este é o momento mais perigoso e mais potente. Depois da rachadura, vem o medo. O seu medo. O medo de que, se você continuar a seguir essa seiva selvagem, você ficará sozinho. Que o jardim inteiro te expulsará. Que o amor que você recebia era condicional à sua forma, à sua utilidade. E esse medo é real. Ele tem raízes profundas, plantadas na nossa infância, na nossa necessidade primal de pertencimento. É o medo do exílio. A sabedoria antiga, em muitas tradições, falava sobre a jornada no deserto. O lugar onde você se perde para se encontrar, onde todas as estruturas externas são removidas e você é forçado a encontrar a sua própria fonte de água. Hoje, o seu deserto pode não ser de areia e sol. Seu deserto pode ser o silêncio desconfortável em uma mesa de jantar. Pode ser a distância sutil de um amigo que não entende sua nova direção. Pode ser a solidão de uma noite de sexta-feira,
quando você escolheu a sua paz em vez da performance social que te esgotava. É neste deserto que você tem uma escolha: voltar correndo para a segurança do jardim, pedindo desculpas por ter crescido um galho fora do lugar, ou ficar no desconforto e escutar. E aqui é onde tudo muda, porque quando você para de correr e começa a escutar o silêncio, você percebe algo. Você percebe que a decepção dos outros é apenas um som, um ruído. Não é uma verdade sobre o seu valor, é apenas um feedback de que você está se movendo. Você está mudando. Uma árvore que cresce inevitavelmente fará sombra em lugares novos e deixará de fazer em outros. É a natureza do crescimento. Não é um ato de agressão, é um ato de vida. Eu observei pessoas que chegaram a este ponto. Vi uma mulher que era resolvedora de problemas de toda a sua família. Sua identidade estava amarrada a ser útil. Quando ela começou a dizer não para proteger sua própria energia, a família entrou em pânico. A acusaram de ser egoísta, fria. Ela quase cedeu. Mas no silêncio do seu deserto, ela percebeu que o amor que eles sentiam não era por ela, mas pela função que ela desempenhava. E ela começou a usar a decepção deles não como um chicote para se punir, mas como uma bússola. Cada vez que ela os decepcionava ao estabelecer um limite saudável, ela sabia que estava se movendo na direção certa, na direção de si mesma. O solo da desaprovação, que ela tanto temia, era, na verdade, o único solo fértil o suficiente para sua semente selvagem finalmente brotar. Mas aqui está a coisa mais bonita de todas. A coragem de decepcionar não é sobre queimar pontes. Não é sobre se tornar uma pessoa fria ou isolada. É o oposto. É sobre discernimento. É sobre aprender a distinguir entre as raízes que te nutrem de verdade e as eras venenosas que apenas se agarram a você para subir, te sufocando no processo. Quando você permite que os galhos mortos caiam, os relacionamentos baseados em expectativas, as amizades baseadas em conveniência, as obrigações baseadas em culpa, você cria espaço. Você cria luz. E é nessa clareza que a verdadeira conexão pode florescer. As pessoas que te amam pela floresta que você é, e não pelo vaso em que te plantaram, essas pessoas se aproximarão. Elas não terão medo dos seus galhos tortos ou das suas folhas que caem no outono. Elas verão a sua verdade como uma paisagem, não como um problema a ser podado. Decepcionar as expectativas erradas é o primeiro passo para honrar as conexões certas. É um ato de clareza que diz ao mundo: esta sou eu, a paisagem inteira. Não apenas a árvore que você queria que eu fosse. Então permita-se sentir o desconforto, permita-se ser mal interpretado por um tempo. Dê a si mesmo a permissão para trocar a aprovação externa pela ressonância interna. Pergunte a si mesmo: quais galhos eu estou sustentando que não são meus? Qual sombra eu estou projetando que me impede de receber meu próprio sol? Este não é um chamado para rebelião impulsiva. É um chamado para uma profunda e honesta jardinagem da alma. É o ato de caminhar pelo seu próprio terreno interno e, com amor e coragem, arrancar as ervas daninhas da obrigação e da culpa que sufocaram suas flores mais raras. É a permissão para finalmente ser a árvore que você nasceu para ser, em toda a sua glória imperfeita e selvagem. Sua maior lealdade não é para com o jardim. É para com a floresta inteira que vive dentro de você, esperando pacientemente pelo som da sua própria chuva. Existe uma semente em você, uma semente selvagem. Ela não pede permissão para existir. Se você já sentiu o peso de ser o carvalho perfeito no jardim de outra pessoa, você sabe do que estou falando. Aquela força quieta que todos admiram. Aquela confiabilidade que se tornou sua identidade. Você é a referência, o porto seguro, a árvore sob a qual todos se abrigam da tempestade. E se você sentiu a exaustão sutil que vem com isso, a fadiga de sustentar galhos que não são seus, de oferecer sombra a quem nunca perguntou se você precisava de sol, saiba que essa sensação não é um erro seu. Você não está sozinho, isso é um eco antigo. É a canção silenciosa de inúmeras almas que aprenderam a podar a si mesmas para caber no vaso que lhes foi dado. Almas que foram ensinadas, com a melhor das intenções, a confundir aceitação com amor e conformidade com paz.
Elas, e talvez você junto com elas, acreditaram que o único sol disponível era aquele que brilhava sobre o jardim dos outros, e que ser grato por essa luz emprestada era o máximo que se podia esperar. E aqui está o paradoxo cruel e silencioso. A sua maior virtude se tornou a sua prisão. A sua força, a sua lealdade, a mesma solidez que o mundo aplaude. É precisamente a madeira da qual sua gaiola foi construída. Você se tornou uma obra de arte tão perfeita para os outros que se esqueceu que sua natureza não é ser uma escultura, mas sim uma floresta inteira. Mas a floresta não esqueceu de você, e ela está começando a chamar. Então, o que acontece quando a seiva selvagem insiste em correr? O que acontece quando a sua verdade começa a rachar a casca da expectativa alheia? Aqui é onde a jornada realmente começa. O processo não é uma explosão, mas uma erosão lenta. Uma verdade que desgasta a pedra da sua conformidade grão por grão. Existem 3 fases distintas neste despertar, 3 quebras de ilusão que você precisa atravessar. A primeira é a mais sutil. É a confusão entre lealdade e cativeiro. Você acredita que sua imobilidade é uma virtude. Você é o pilar, a rocha. As pessoas dependem de você, e essa dependência se sente como amor. Como propósito, você se orgulha da sua capacidade de absorver os problemas dos outros, de oferecer sombra incondicional. A metáfora do jardim aqui é crucial. Você não se vê como um prisioneiro do jardim. Você se vê como o rei dele. O vaso que te contém não parece uma limitação, parece um trono. E você acredita que ser leal ao jardineiro, aquele que te rega e te poda, é a sua mais nobre missão. Nesta fase, qualquer anseio por mais espaço, por um solo diferente, é imediatamente rotulado por sua própria mente como ingratidão, como egoísmo. Você se pune por desejar a floresta porque aprendeu que um bom carvalho fica exatamente onde foi plantado. E aqui está a armadilha silenciosa. Essa lealdade não é recíproca da maneira que você imagina. O jardineiro não é leal a você, à sua essência selvagem. Ele é leal à ideia de você, a função que você cumpre no arranjo estético e emocional dele. A sua confiabilidade se tornou um recurso, e o amor que você recebe está, em grande parte, condicionado à sua contínua performance como esse recurso. Agora observe o que acontece quando a primeira rachadura aparece nesta ilusão. A segunda fase começa. É o medo do solo desconhecido. A vida no jardim, por mais sufocante que seja, é previsível. Você conhece o ciclo da rega, a época da poda, o ângulo do sol. A floresta, por outro lado, é o caos. É imprevisível. É cheia de vida que você não controla e de perigos que você não entende. Conheci um homem que era a alma de sua empresa. Por 20 anos, ele foi o resolvedor, o gênio criativo que todos procuravam. Ele odiava o trabalho. Sentia seu corpo definhar sob as luzes fluorescentes. Ele sonhava em abrir uma pequena marcenaria, em trabalhar com as mãos, com algo real. Mas o medo o paralisava. O jardim corporativo lhe dava um salário previsível, um status claro. A floresta do empreendedorismo era aterrorizante. E se ele falhasse? E se ninguém comprasse suas peças? E se ele decepcionasse sua família, que se orgulhava tanto do seu cargo de diretor? O medo dele não era da marcenaria. Era do solo desconhecido. Ele preferia a morte lenta e familiar no vaso dourado, à aterrorizante possibilidade de vida na terra selvagem. Essa paralisia é onde muitos desistem. Eles sentem o chamado da floresta, olham para a borda do jardim, sentem o vento selvagem e recuam para a segurança do seu vaso. Eles racionalizam. Dizem a si mesmos que é mais responsável ficar, que seus sonhos são tolos, que a vida real é feita de sacrifícios. Mas o que eles estão realmente dizendo é: eu tenho mais medo do desconhecido do que da minha própria infelicidade. E é aqui que a terceira e mais transformadora ilusão precisa ser quebrada. É a crença de que a sua decepção é um ato de agressão. Desde pequenos somos ensinados que magoar os sentimentos de alguém é uma das piores coisas que podemos fazer. E assim, a decepção dos outros se torna o nosso norte moral. Evitá-la a todo custo se torna uma diretriz primária. Quando você começa a dizer não, a traçar um limite, a escolher seu bem,
estar em detrimento da conveniência de outra pessoa. A reação que você vê, a surpresa, a mágoa, a raiva, é interpretada por você como uma prova de que você fez algo errado, de que você se tornou egoísta, frio, uma pessoa má. Os jardineiros da sua vida correm com suas tesouras, não com raiva, mas com pânico, dizendo: você está nos machucando ao mudar. E você acredita neles. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta sobre a coragem de decepcionar. A decepção que você causa não é uma arma que você dispara contra os outros. É um espelho que você finalmente ergue para si mesmo. E o que ele reflete não é a sua maldade, mas a natureza condicional do amor que você recebia. A verdade é esta: você não está quebrando o coração deles. Você está quebrando a imagem que eles tinham de você. E essa imagem, por mais amada que fosse, era uma gaiola. O jardineiro não te odeia por você querer ser uma floresta. Ele teme o vazio que a sua forma familiar deixará no jardim dele. Ele teme a perda do controle, a perda da previsibilidade. A decepção dele é o luto pela história que ele não poderá mais contar sobre você. Uma história onde você era o personagem coadjuvante e confiável, e não o protagonista da sua própria jornada selvagem. E aqui está a ferramenta que você pode começar a usar hoje mesmo. Use a decepção deles como uma bússola. Em vez de vê-la como um sinal para recuar, veja-a como um sinal de que você está no caminho certo. Quanto mais alta a resistência que você encontra de uma fonte que te drena, mais certo você pode estar de que está se movendo em direção à sua própria fonte de energia. Observe. Quando você estabelece um limite com alguém que genuinamente te ama por quem você é, a reação pode ser de surpresa inicial, mas ela rapidamente se transforma em respeito e ajuste. Eles se adaptam à sua nova forma. Mas quando você estabelece o mesmo limite com alguém cuja conexão com você é baseada em sua utilidade, a reação é de indignação, de acusação. Eles não se ajustam. Eles tentam te podar de volta à sua forma antiga. A decepção deles não é um feedback sobre o seu valor. É um feedback sobre a natureza da conexão de vocês. É a informação mais pura que você jamais receberá. Agora vamos levar isso um nível mais fundo. Sua alma tem uma frequência, uma nota única. Quando você se poda para caber no jardim de outra pessoa, você está tentando vibrar numa frequência que não é a sua. É exaustivo. Causa uma dissonância interna que você chama de ansiedade, de vazio, de depressão. Relacionamentos baseados em função, em expectativas, em obrigações não ditas, são como tentar forçar dois diapasões de notas diferentes a vibrarem juntos. O resultado é ruído, atrito, um zumbido constante de desconforto. A decepção que os outros sentem quando você finalmente começa a vibrar na sua própria frequência é o som dessa dissonância se tornando audível. Não é um ataque. É uma lei da física. Eles não conseguem mais ressoar com você porque você mudou a sua nota. E em vez de questionar a própria nota, é mais fácil para eles culparem você por ter estragado a música. E aqui é onde a metáfora do solo se torna tão poderosa. O solo da desaprovação que você tanto teme é, na verdade, o único solo onde a sua semente selvagem pode germinar. Por quê? Porque ele é livre de ervas daninhas. As ervas daninhas da obrigação, da culpa, da necessidade de agradar. Quando você para de gastar sua energia vital tentando manter todos felizes no jardim, essa energia retorna para você. Ela vai para suas raízes. Cada não que você diz para uma expectativa externa é um sim para a raiz que cresce para dentro, buscando sua própria água, sua própria verdade. A dor aguda de decepcionar alguém que você ama é real, mas ela é temporária. É a dor de um osso quebrando para se realinhar corretamente. A dor crônica de se decepcionar dia após dia, em pequenos silêncios e grandes sacrifícios, essa é uma doença da alma. É a dor lenta da asfixia, de uma árvore morrendo de dentro para fora, mesmo que suas folhas ainda pareçam verdes para o mundo. Mas o que acontece quando o solo é limpo? O que cresce no lugar das ervas daninhas da obrigação? Porque este ato de clareza, este desmatamento aparente, não é um ato de destruição. E acento agudo N, a verdade, a mais sagrada forma de jardinagem. Mas aqui está a beleza paradoxal de tudo isso.
Aqui está a revelação que transforma o medo em poder. O que cresce no solo limpo da desaprovação não é a solidão que você teme, é a soberania. E a partir dela, uma forma de conexão muito mais profunda e verdadeira do que qualquer coisa que o jardim jamais poderia oferecer. A árvore que finalmente se recusa a ser podada não se torna uma entidade isolada e egoísta, ela se torna uma floresta. E uma floresta não é uma coleção de árvores solitárias competindo por luz. É um ecossistema interconectado. Suas raízes se comunicam sob a terra. Seus galhos criam um dossel que protege as criaturas menores. Sua decomposição nutre o solo para as próximas gerações. Ao reivindicar sua natureza selvagem, você não se torna menos conectado, você se torna conectado da maneira certa. Observe o que acontece em seguida. As pessoas que se beneficiavam da sua forma podada, os jardineiros e os admiradores do jardim, podem de fato se afastar. Eles verão seu crescimento como uma traição ao arranjo que lhes era tão confortável. Deixe-os ir. O luto por essas conexões é real, mas necessário. Porque o espaço que eles deixam não permanece vazio. Ele se torna um chamado para as pessoas que estavam procurando por uma floresta, e não por um vaso de planta. As almas que ressoam com a sua verdade, com a sua frequência autêntica, não conseguiam te encontrar no jardim arrumado. Elas não reconheciam a sua forma contida. Elas estavam vagando, procurando por um lugar que se sentisse como um lar, um lugar selvagem e honesto. E agora, a sua floresta se torna esse lugar. Você se torna um santuário. Sua coragem de decepcionar o jardineiro se torna um farol para outras sementes selvagens que ainda estão presas em seus próprios vasos, com medo de brotar. Elas veem em você a permissão que nunca se deram. Sua autenticidade não é um ato de egoísmo, é o ato de serviço mais profundo que você pode oferecer ao mundo. Você para de oferecer a sombra previsível da obrigação e começa a oferecer o oxigênio raro da verdade. Você troca o amor-função pelo amor-presença. O amor-função te ama pelo que você faz por ele. O amor-presença te ama pelo simples fato de você ser. E esse segundo tipo de amor só pode crescer em solo selvagem, regado pela chuva imprevisível da vida, e não pela mangueira controlada do jardineiro. A sua lealdade, quando transferida do jardineiro para a semente, não destrói o amor, ela o purifica, o eleva e o convida para dançar em um terreno muito mais sagrado. E é neste terreno que a sua verdadeira jardinagem começa. Então, aqui está a sua permissão. A permissão para finalmente decepcionar a pessoa que você fingiu ser, para que a pessoa que você realmente é possa respirar. Dê a si mesmo a permissão para trocar o aplauso previsível do jardim pelo silêncio sagrado da sua floresta interna. Permissão para sentir o luto pelas conexões que se desfazem na sua verdade, e ao mesmo tempo sentir a empolgação pelo espaço vasto que se abre. Você entende, o jardineiro nunca foi o vilão da sua história. Ele era apenas um personagem secundário com uma visão muito pequena. A tragédia nunca foi a poda dele. Foi a sua crença de que você precisava das tesouras dele para ter algum valor. Mas agora você sabe. Você não é uma árvore solitária esperando pela água de uma mangueira. Você é um ecossistema inteiro. Você gera seu próprio solo fértil a partir das folhas que você corajosamente deixa cair. Você atrai sua própria chuva com a umidade da sua própria verdade. E você se torna um santuário, não para aqueles que buscavam sua sombra por conveniência, mas para toda a vida selvagem e autêntica que, como você, estava procurando um lugar para chamar de lar. Não peça mais permissão para crescer. Não se desculpe pela sombra que seus novos galhos inevitavelmente projetam. Cada desconforto que você causa ao se expandir é apenas o som do mundo se reajustando à sua verdadeira magnitude. É o som do seu universo se realinhando com a sua alma. Sua maior lealdade não é para com o jardim, é para com a floresta inteira que vive dentro de você, esperando pacientemente pelo som da sua própria chuva.